O que acontece quando nós esquecemos o básico nos nossos relacionamentos com os outros e com Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez agradeço a todos que estão nos acompanhando. Meu muito obrigado por cada comentário, cada palavra deixada. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Agradeço àqueles que estão sempre aí assíduos, né? Eu leio todos os dias praticamente as intenções de vocês. Coloco aí um like para falar que eu também estou acompanhando, mas acompanhando mesmo, vendo, refletindo também os retornos que vocês dão. Muito obrigado, são fundamentais para que a gente possa realmente ir encontrando esse caminho. Muito obrigado por esse compartilhar. Quero partilhar com vocês o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Diz assim: naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Olha só, os discípulos tinham acabado de verem, de participarem, de tocarem o milagre que havia acontecido da multiplicação dos pães. É interessante pensarmos que esses discípulos que tinham recolhido vários cestos com aquilo que sobrou de pão, esses só levam um pão agora. É como eu dissesse o seguinte: olha, nós não nos atentamos com aquilo que é o básico, com aquilo que está realmente acontecendo. Bom, vamos continuar a leitura e a gente vai se aprofundando. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Lembra da homilia de ontem? A homilia falava que esses fariseus, esses homens, não viram aquele milagre. Ou seja, viram o milagre, mas não tomaram posse do milagre. Não é à toa que eles pedem um outro sinal, porque é como se aquilo não fosse realmente algo espantoso acontecendo, toda aquela multidão sendo alimentada. Eles não perceberam. O que acontece? Os discípulos estão aqui, eles viram a multiplicação dos pães e agora eles perceberam que eles não trouxeram nem o básico que deveriam, e agora eles perceberam a falha e estão discutindo sobre a falta de pão. O que acontece? Jesus agora passa a questioná-los, porque eles viram a multiplicação. O problema não é o pão, porque o pão ele pode multiplicar. O problema é outra coisa. Deus pode multiplicar todas as coisas na sua vida, mas o problema não é Ele multiplicar as coisas. O problema são as coisas que estão dentro do teu coração, que você não muda, que as coisas que você não quer ver. E você começa fazendo isso porque deixa de viver aquilo que é necessário, que é básico. Sabe quando as coisas começam a penetrar dentro do nosso coração? Penetram e nós pegamos esse fermento dos fariseus quando nós olhamos para o mundo a partir de nós mesmos. Eu falo muito isso, né? Que às vezes a gente precisa voltar ao básico. Boa noite, boa tarde, muito obrigado, que bom. O Papa Francisco tem uma homilia falando sobre isso, sobre essas coisas que a gente deve voltar sempre a fazer, coisas pequeninas, mas a gente faz assim: fulano, viu que ele acordou e nem disse bom dia para mim? E aí você, dá um bom dia assim, meio malicioso, sabe, para ele, assim, um bom dia, para ele bem entender que ele não disse bom dia. O teu bom dia não é um bom dia, é um bom dia olha o que você esqueceu.
A gente faz essas coisas. Nós precisamos fazer o básico. E se nós fazermos o básico, levar um pãozinho, nós não precisamos nos preocupar. Deus irá multiplicar o básico que você fizer. Mas o que nos está faltando é que nós não fazemos o básico e nos preocupamos com as outras coisas, da qual Deus não tem problema em multiplicar, e esquecemos daquilo que está dentro. E nós vamos entrar a partir de amanhã na Quaresma. E aí a gente precisa entender que essa mudança interior tem que acontecer. Nós não podemos, meus caros, chegar ao final do mesmo modo. Senão seremos aqueles que pegaremos o barco com Jesus, nós levaremos muito pouco e ainda ficaremos questionando. Como se nós não tivéssemos ouvido tantas coisas extraordinárias de Deus e como se a gente não tivesse também presenciado milagres do Senhor na nossa vida ou na vida das pessoas. Comece fazendo aquilo que é possível, mesmo que seja pequeno. E como diz os santos, você estará fazendo em breve coisas impossíveis. O pouco, o pequeno e o possível se transformará em coisas impossíveis, porque aí está nas mãos de Deus. E Ele faz. Senão, o Senhor vai começar a dizer a mesma coisa. Ainda não entendeis? E nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tende os olhos, mas não vedes, tende ouvidos, mas não ouve. Vós não lembrais quando reparti 5 pães com 5.000 pessoas? Quando os cestos vós recolheste cheios? E eles responderam 12. Depois perguntou, quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? E eles responderam 7. E Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Meus caros, nós ainda não compreendemos tudo aquilo que Deus está nos dizendo? Perceba as coisas. Vá e deixe o seu básico, sabendo que Deus multiplica todas as coisas. Mas é preciso ter o básico. Muitos relacionamentos estão precisando do básico, do simples, do pequeno. E aí o resto é com Deus. A gente experimenta muito isso na vida missionária. Às vezes a gente não faz quase nada para uma pessoa. Quase nada. Dá até vergonha de dizer o quanto pouco a gente faz. E de repente, aquele pouquinho de nada se transforma em uma coisa tão grande, tão extraordinária na vida das pessoas que você mesmo fica boquiaberto da graça de Deus. Não é assim? Vocês devem fazer essas experiências, mas comece com o pequeno. Deus vos abençoe e nos dê a graça de também começarmos uma boa Quaresma. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.